Olá, seja muito bem-vindo ao nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo mais clareza, mais direcionamento e agora mais sabedoria no nosso Caminhos de Sabedoria. Estamos lendo o livro de Provérbios e hoje, dia 11 de janeiro, vamos interpretar e ler profundamente o capítulo 11 do livro de Provérbios. E ele já começa dando uma chapuletada já no verso 1, quando ele diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas. E quando trazemos isso para aqui e agora, conseguimos compreender que na nossa vida, diante de tudo, nós sempre temos dois pesos e duas medidas. Em que sentido, Suzy? No sentido de que se está doendo em mim, lasque-se os outros. Eu preciso exacerbar a minha dor, preciso que todos compreendam, preciso fazer a minha maneira. Então, quando diz respeito a mim, é um peso. Agora, se o outro erra, se o outro enfraquece, se o outro tropeça, se o outro faz algo que não era esperado por mim e me desagrada o meu coração, mas aí o peso é outro. Se o peso para mim era um, o peso para o outro é dois, né? Então, assim, é sempre nesse sentido de não conseguirmos ter a humildade que ele fala já no verso 2, não conseguimos ter a humildade, a compaixão de compreender de que assim como eu, o outro, assim como dói em mim, assim como eu tenho todas as minhas histórias, todas as minhas mazelas, tudo que eu trouxe até aqui, tudo aquilo que eu cultivo aqui dentro internamente, nas minhas emoções, nas minhas histórias, nos meus traumas, no meu contexto geral da realidade em que eu experimento, assim como eu, o outro também. Assim como eu tenho as minhas batalhas, os meus desafios, os meus modus operantes, né? Eu vim de um lar que operava desse jeito, que me ensinou assim, que fez assado, e etc, etc. Vou usar o exemplo do cônjuge. O cônjuge vem de um outro lar, né? O meu marido vem de um outro lar que recebeu um outro tipo de educação, com outras instruções, com outras instalações de modus operandi. Logo, a forma como eu reajo diante da vida é uma e a forma que o meu marido reage diante da vida é outra. Assim, quando aqui no capítulo 11, Salomão nos escreve: o Senhor repudia balanças desonestas, é essa clareza que nós precisamos ter. Assim como dói em mim, dói no outro. Assim como eu interpreto a realidade dessa forma, o outro interpreta de outra forma. Então, não existem dois pesos e duas medidas, e sim uma única balança. E é sobre essa balança que Deus fala, que Salomão escreve aqui, que o Senhor repudia. Então, é a balança de que, assim como eu, o outro, eu posso estar num desafio e o outro não, mas quando eu consigo compreender essa diferença de percepção, de interpretação e de metabolização da realidade, eu consigo soltar o outro, eu consigo compreender e deixar essa balança equilibrada. E aí eu uso a humildade e não o orgulho, como diz no verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, porque para uma balança estar desequilibrada, eu ativo o orgulho, e o orgulho ele pesa. O orgulho é a raiz de todas as nossas mazelas, de todos os nossos maus, de todos os nossos pecados, é o orgulho. O orgulho, ele pesa, o orgulho, ele nos coloca num lugar superior, o orgulho nos coloca num lugar de Deus, e ninguém de nós é o próprio Deus. Então, quando nós nos colocamos orgulhosos de que o outro deve fazer, o outro deve me pedir perdão, o outro isso, o outro aquilo, quando nós nos colocamos neste lugar, nós ativamos o orgulho. Ativando o orgulho, essa balança fica em desequilíbrio, e isso o Senhor abomina. Está escrito aqui, repudia, né? Então o Senhor repudia. Então é essa clareza que o capítulo 11 já de arrancada nos dá a chapuletada, de compreendermos, de metabolizarmos, de entendermos e comer com farinha essa sabedoria de justiça que traz o capítulo 11. Que sim, assim como eu, o outro, é uma linha igual, é uma linha de igualdade. Sabe, aquele brinquedo gangorra de quando a gente é criança? Então, assim, hora um tá lá em cima, hora o outro tá lá embaixo, mas é a mesma balança, é a mesma linha. Quando está em equilíbrio, fica exatamente parado no mesmo lugar. Às vezes, nos nossos relacionamentos, nós estamos bem, então nós estamos lá em cima, aqui, e o outro está aqui embaixo. E, de repente, daí nós temos que ter a humildade e a compreensão de compreender de que quem está aqui precisa ser ajudado para que essa balança volte a estar em equilíbrio. Ora, nós estaremos lá embaixo e o outro aqui em cima. E o outro também tem que ter a humildade e a compreensão, a compaixão de nos ajudar a alinhar e ficarmos com a balança em equilíbrio. Assim é diante de todas as situações, de todas as relações. Diante de todas as relações, nós precisamos manter esse equilíbrio. Assim como nós vimos lá
no mês de dezembro, aqui no alinhamento integrativo, sobre a ordem, o equilíbrio de troca, esse pertencimento. Tudo isso faz com que nós consigamos compreender um tanto mais facilmente agora o capítulo 11, para manter esse equilíbrio, para manter essa balança em equilíbrio, de que sim, assim como eu, o outro, e quando eu estou falando aqui para vocês, estou falando para mim também. Lembra que quando eu falo, o meu cérebro é o primeiro a ouvir? Então é essa clareza que nós precisamos ter, esse entendimento de que não é sobre o outro, e sim sobre o que eu carrego. E se o outro está se mostrando, está aqui, se o outro está aqui embaixo, eu estou aqui em cima, eu preciso parar, respirar e ter a compreensão para fazer esse equilíbrio de troca, para equalizar e ajudar o outro. Quando eu não consigo ajudar, eu me retiro e solto, porque se eu tentar ajudar sem conseguir, o que vai acontecer? Eu também vou desandar, eu também vou cair. Então é esse equilíbrio, essa balança equilibrada que nós precisamos ter. E aqui a balança desonesta pode ser usada em várias outras coisas, quando trazemos para as empresas, quando passamos para trás os clientes, ou os clientes nos passam para trás, tudo isso vai gerando desequilíbrio, e tudo que é feito, tudo que plantamos, tudo que semeamos, iremos colher. Então tudo que lançamos volta para nós. Quando lançamos mal, o mal volta para nós. Quando semeamos o bem, o equilíbrio de troca, a ajuda com o outro, a ajuda comigo mesmo, de parar, olhar, me cuidar, me amparar. Quando eu consigo equilibrar tudo isso, a colheita é próspera, é abundante. E isso me faz cada vez mais abundante e mais generosa. Então é essa clareza que nós precisamos ter. Ele fala também no verso 9 sobre a boca, né? A boca do ímpio pretende destruir o próximo. Então, assim, de novo, assim como falamos no capítulo 10, tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que está no nosso coração e sai da nossa boca, é materializado, forma a nossa realidade. Então, tudo aquilo que é lançado é materializado, e nós somos obrigados a experimentar essa realidade que nós mesmos criamos. Nós criamos a nossa realidade, nós criamos tudo que está ao nosso redor, não só de matéria, mas de energia, de disposição, de memória, de vida. Nós criamos o tempo todo por escolha, nós escolhemos cultivar o nosso coração. E o que está no nosso coração, as nossas emoções, as nossas histórias, os nossos traumas, tudo aquilo que carregamos está no nosso coração. E uma vez que nós olhamos, que nós escolhemos limpar esse coração, organizar, ressignificar, como nós temos feito desde o dia 1º de dezembro aqui no alinhamento integrativo, esse entendimento de trazer à tona, de abrir espaço, porque sim, no nosso coração é que está o nosso emocional, a nossa história e tudo que nos conduz, que nos conduziu até aqui. E se queremos experimentar de um outro lugar, se queremos experimentar novos resultados, nós precisamos equalizar e ressignificar tudo aquilo que nós carregamos aqui dentro. Então é exatamente isso que um capítulo vem complementando o outro, de nos encher, de nos abastecer dessa sabedoria. E agora, no capítulo 11, que fala dessa sabedoria da justiça, que possamos ser justos, que possamos ser íntegros, que possamos ser generosos, sem medida, que tudo aquilo que nós ressignificarmos e abrirmos espaço aqui dentro, tudo aquilo que fazer o nosso coração pulsar, tudo aquilo que fizer a nossa barriga dar um frio, enfim, né? Tudo aquilo que te faz sentir vivo, que você possa transbordar e ajudar todos aqueles que estiverem ao seu redor, porque todos estão equalizando e alinhando conforme também a energia que você emana, a energia que sai de você e através de você. Que sejamos como rios que fluem generosamente e despretensiosamente, só flui, só transborda, e não como represas que segura tudo, que retém tudo e que não permite que o outro chegue, que não permite que o outro ajude, que não permite que o outro auxilie a colocar essa balança em equilíbrio. Deus abençoe grandemente o seu coração, Deus abençoe o seu mergulho profundo aqui no capítulo 11, que para você também faça esse sentido de compreender que assim como você, o outro, que assim como você tem as suas mazelas na sua história, no seu coração, tudo aquilo que você carrega, o outro também. Então, que isso te faça mais humilde, que isso te faça mais compreensivo, mais generoso, mais íntegro, para compreender que o sapato que apertou o seu calo pode estar apertando o calo do outro também. E assim como eu tive que amaciar o meu sapato, eu posso auxiliar o outro também a amaciar o sapato dele, para que juntos possamos permanecer conectados e para o alto, porque é essa a intenção aqui no alinhamento integrativo.
Um beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente a sua semana. Que você possa ter olhos para ver o amor e o cuidado de Deus em cada detalhe dos seus dias, da sua nova semana que acabou de começar. Eu te espero amanhã para interpretarmos juntos o capítulo 12 do livro de Provérbios. Até amanhã.